Tá. Ó, vou colocar bem aqui nesse canto. Proposição. Tá ligado, tá? Tá. Proposição. Sejam K pertencente aos naturais e F uma função contínua e decrescente no intervalo fechado K mais infinito, são contínua e decrescente nesse intervalo fechado K mais infinito, com f de x maior que ou igual a zero, qualquer que seja x pertencente a esse intervalo. Ou seja, ela é contínua, decrescente e não negativa nesse intervalo. Tá? Então, primeira proposição, primeira conclusão daqui é a seguinte: se a integral imprópria da f, se essa integral imprópria converge, então essa série aqui, ó, integral imprópria, não, K, tá? No K. Se essa integral imprópria converge, então essa série converge. Somatória de n igual a K mais infinito do f de n, que isso dá uma série. Tá só nos naturais, tá? Essa série converge. Tá? Se é um critério de divergência também. Se a integral imprópria, integral de K a mais infinito de f, se essa integral diverge, então a integral imprópria diverge. A integral imprópria não, a série diverge. Se a integral imprópria converge, essa série converge. Veja bem, essa função definida em K mais infinito, ela gera uma sequência. A sequência f de K, fk mais 1, fk mais 2, fk mais 3, assim por diante. Essa sequência, por sua vez, gera esta série. Essa proposição diz, se a integral imprópria converge, a série converge, nessas condições aqui. Se a integral imprópria diverge, a série diverge. Antes de dar a demonstração, para não ficar muito distante da aplicação, vamos dar uma aplicação aqui, ó. Ó.
Ó, observe, lembrar. Dado P real, né? Quem é essa integral aqui? Integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x elevado a p. Tá? Dado P real. Tá? P diferente de 1. P diferente de 1. Então, quem é essa integral aqui? Bem, essa integral aqui eu sei que ela é, por definição, o limite com u tendendo a quê? A mais infinito, da integral de 1 a u de 1 sobre x elevado a p. Não é? Isso é a definição de integral imprópria. Certo? Mas isso é, portanto, o limite com u tendendo a mais infinito. Quem é essa integral? Isso aqui é a função x elevado a menos p. X elevado a menos p. Então, quando tem a integral indefinida de x elevado a menos p. X elevado a menos p mais 1 sobre quanto? Menos p mais 1. Tá? De 1 a u. Ok? Ok? Portanto, isso dá o limite com u tendendo a mais infinito de que o valor dessa função no u, tá certo? Que é quanto? U elevado a quê? A menos p mais 1, tá? Que dá o quê? Dá o valor dessa função no u, então dá u elevado a 1 menos p sobre 1 menos p, vamos colocar assim, menos o quê? O valor dessa função no 1, que dá quanto? 1 sobre 1 menos p. Correto? Agora observe, quanto é que dá isso? Vamos ver. Isso aqui dá u tendendo a mais infinito. Se 1 menos p é positivo, repare que eu preciso dessa, por isso que eu coloquei aqui antes, tá? Entendido? Se u menos p é positivo, tá? Entendido aqui? Não posso ter isso aqui com essa conta se p é igual a 1. Se u menos p é positivo, quanto é que dá o limite disso? Com u tendendo a mais infinito? Não. 1 menos p é positivo, ou seja, p menor do que 1. Se p é menor do que 1. Vou ter que dar esse limite aqui. Ou seja, 1 menos p é positivo. 1 menos p é positivo. Eu estou analisando o caso em que 1 menos p é positivo. O expoente do u é positivo. Faz o u tender a mais infinito. Isso dá quanto? Mais infinito. Menos uma constante, isso dá mais infinito. Dá mais infinito, tá certo? Se o p é menor do que 1. Agora, se u menos p é negativo, eu vou ficar com o limite, ó. Isso vai lá para o denominador. 1 sobre u elevado a p menos 1. Vamos pegar o caso em que o p é maior do que 1. P é maior do que 1, p menos 1 é positivo. Faz o u tender a mais infinito.
o denominador tem limite mais infinito. O inverso tem que limite? Zero. Isso aqui é zero, se o P é maior do que 1. Tá? Tá bom? Então esse limite dá mais infinito se o P é menor do que 1, dá zero se o P é maior do que 1. Ou seja, a integral imprópria converge quando o P é maior do que 1 e diverge quando o P é menor do que 1. Agora vamos para P igual a 1. Para P igual a 1, dá zero não. Ei. Dá zero não. Que zero? Zero dá o limite dessa, né? Mas eu quero a soma, tá? O quê? Não, dá mais infinito. Mais infinito. Agora, se o P é maior do que 1, se o P é maior do que 1, esse limite dá zero. Então, o limite do todo dá menos isso, ou seja, dá 1 sobre P menos 1. Certo? Porque quem dá zero é isso aqui. Quem dá zero é isso. Se o P é maior do que 1. Se o P é maior do que 1, porque vai lá para o denominador. Fica U elevado a P menos 1. Então, se o P é maior do que 1, P menos 1 é positivo, o limite do denominador é mais infinito, o inverso tem limite zero. Quem é que tem limite zero? Isso aqui. Portanto, a diferença é 1 sobre P menos 1. Ótimo. Entendido? Tá? Integral de 1 a mais infinito. E se o P é 1? E se o P é 1? Ou seja, integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x. P é 1. Quem é isso? É o limite com U tendendo a mais infinito da integral de 1 a 1 de 1 sobre x. Isto é o limite com U tendendo a mais infinito. Quanto é que dá essa integral? Logaritmo natural de U, que dá quanto? Mais infinito. Então, essa integral, tá? Daí, você tem o seguinte. Essa integral de 1 a mais infinito, de 1 sobre x elevado a p, daí, dado p real, essa integral, ela é igual a 1 sobre 1 menos p, tá? 1 sobre p menos 1, 1 sobre p menos 1, se o p é maior do que 1. E dá mais infinito, portanto, diverge, se o p é menor que ou igual a 1. Entendido? Mas mostrar essa parte do P igual a 1 não precisa, né? Porque ele não vai especificar P é diferente. Mas eu preciso para P igual a 1, fazer a conta, porque aqui eu faço para P diferente de 1. Essa conta só é possível passar daqui para cá para P diferente de 1. Tá? Aí o limite com U tendendo a mais x. Se o P é menor do que 1, 1 menos P é positivo. Portanto, 1 menos P é positivo. Aí o limite disso é mais infinito. Dividido por um número que está positivo, o limite é mais infinito. Menos uma constante, o limite continua sendo mais infinito. Agora, se o P é maior do que 1, 1 menos P é negativo. Aí vai lá para o denominador com o expoente P menos 1. Aí o limite do denominador é mais infinito. O limite do inverso é quanto? 0.
tá? Multiplicado por uma constante que é negativa, né? Limite dá zero. Aí só sobra isso aqui, que é menos 1 sobre 1 menos P, que fica 1 sobre P menos 1. Então, moral da história, essa integral, ela diverge se o P é maior do que 1 e converge se o P é maior do que 1. Logo, você vai ter o seguinte, logo, aplicando esse teste aqui, ó, por isso que eu faço logo esse exemplo. Daí, logo, essa série aqui, ó, somatória de 1 sobre, tá? N elevado a P. Porque essa função, ó, a função f de x igual a 1 sobre x elevado a p, ela gera a sequência 1 sobre n elevado a p, com n variando de 1 a mais infinito. Tá? Então, essa série aqui, com n variando de 1 a mais infinito, essa série converge, se o p é maior do que 1. Porque essa série aqui é o f de n, ó. A função, qual é a função aqui? Qual é a função aqui? F de x igual a 1 sobre x elevado a p. Qual é a sequência? É a sequência f de n. É a sequência 1 sobre n elevado a p. Então, essa série aqui, essa sequência gera essa série. Então, essa série, ela converge se o P é maior do que 1 e ela diverge quando? Se o P é menor que ou igual a 1. Ou seja, ó, assim, você tem, ó, somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre n2. Essa série converge ou diverge? Converge. Quem é o P? 2 maior do que 1. Então essa série converge. Ela tem como valor um número real. Agora, somatória de n igual a 1 a mais infinito de 1 sobre raiz quadrada de n. Diverge. Quem é o P? O meio, menor do que 1. É somatória de 1 sobre n elevado a 1 meio. Essa série diverge. P é real, ó. Aqui, ó. Dado P real, P diferente de 1, primeiro, essa integral aqui imprópria é igual a mais infinito se o P é menor do que 1, e é igual a esse número real aqui se o P é maior do que 1. Tá? Tá bom? Você tem isso.